Boa noite! Boa noite! Milhares de imigrantes estão pagando por documentos falsos para trabalhar na Irlanda. 5 homens são levados ao tribunal por violência em frente à igreja em Donegal. Comissários da Receita testarão o uso de drones para garantir pagamentos. Irlanda poupou 526 milhões de euros com a revisão de mais de 630 mil pedidos de assistência social. Essas manchetes serão transformadas em notícia a seguir aqui no Passeio na Imigração News. Olá pessoal, tudo bom? E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Passeio na Imigração News. E nós trouxemos essa semana 4 notícias aqui. Eu vou falar um pouquinho da primeira, que a gente viu aqui no The Irish Sun. E é uma reportagem feita por uma brasileira. E se trata de, novamente, golpes, né, pessoal? Aqui a notícia é sobre fraude de documentos que imigrantes estão fazendo para poder entrar na Irlanda, permanecer na Irlanda, trabalhar, estudar, enfim. É uma série de documentos falsos que pessoas estão fazendo. E aí aqui na notícia diz que cidadãos de fora da União Europeia, né, estão pagando mais de 500 euros para obter cartas de documento falso. Identidade, carteira de motorista, carta de escola, enfim, são todos os tipos de documento que vocês conseguirem pensar. E também ID, né, que seria a identidade, estão fraudando também italiana e portuguesa para poderem ficar no país sem ter que estudar, né? Porque a gente sabe que quando você vem com intercâmbio para cá, você precisa estudar de verdade, você precisa manter uma frequência de 85% para você poder renovar e você pode trabalhar 20 horas semanais, né? Isso é o que é estipulado aqui legalmente, né? E não só essas identidades, mas também passaportes também estão sendo fraudados, tá? Então, o pessoal da imigração tá ficando muito atento a esses documentos quando o pessoal tá entrando. Eles estão ficando em cima, principalmente quando a pessoa entra só com ID. Os próprios empregadores irlandeses aqui, eles, como não querem pagar visto de trabalho, muitas vezes eles incentivam as pessoas a comprarem esse tipo de documento falso para poderem ficar. E aí eles não têm que arcar, né? Não tem que patrocinar o visto. Porque o visto de trabalho, gente, aqui ele custa entre 500 e até 1.000 euros aqui para o empregador, né? Para poder fazer todos os trâmites aqui da aplicação, né? Então acaba ficando mais barato ele incentivar o potencial empregador dele aí a obter um documento falso, né? E aqui, assim, na reportagem do Irish Sun, né, que foi feita por uma jornalista brasileira, foram relatados aqui só casos envolvendo basicamente brasileiros, tá? Inclusive ela entrevistou aqui o embaixador brasileiro, que falou que estão cientes disso, né? Que eles estão sabendo que o pessoal está comprando passaporte falso, principalmente italianos e portugueses, né? Uhum. E também teve entrevista aqui com um dono de uma escola de inglês bem grande aqui, também falando que também sabe de relatos aqui de gente que está comprando cartas de escola falsas e tudo mais, né? Todo tipo de trambique aqui que vocês até já conhecem, se acompanham aqui no nosso canal, que a gente sempre fala desses assuntos, né? Uhum. Tem relato de brasileiro falando que comprou carta para faculdade aqui, pagou 550 euros, né, por uma carta fake aqui para faculdade, porque também é uma forma de você ficar no país. E o Irish Sun também apurou que cerca de 2.000 cidadãos brasileiros devem ser deportados da Irlanda após serem descobertos. Mas eles acham que também muitos deles já devem até ter saído já do país, né? Mas não tem muitos detalhes assim sobre realmente essa situação. Só falam que em torno de 2.000 aí brasileiros, né? Uhum. E embora a reportagem ali, pelo menos na manchete, fale em milhares de imigrantes e tudo mais, basicamente a reportagem fala sobre brasileiros, tá? E aí eles falam que esses falsificadores normalmente usam as mídias sociais para se comunicar com as pessoas. Elas pedem, né, informações pessoais, assinatura para poder forjar o documento e depois apagam todas as conversas, né? Apagam os rastros. Normalmente utilizam Telegram, WhatsApp, Facebook, tá? O Departamento de Justiça disse aqui ao jornal Irish Sun que os funcionários da imigração são treinados para identificar, né, esses documentos falsos e que a unidade de gestão de fronteiras do aeroporto de Dublin detectou 832 pessoas com documentos falsos, né, ou impostores aqui em 2022. 872 em 2023 e 608 já no final de julho de 2024, ou seja, está aumentando, né, a quantidade de gente com documentos falsos. E o pessoal acrescentou aqui que todas essas pessoas aí foram detectadas, foram barradas, não puderam desembarcar, né? Eles colocam elas num próximo voo de volta. A pessoa é presa, basicamente, tá? E enviada num próximo voo disponível aí para o seu país de origem. Eles consultaram também uma advogada de imigração aqui, que ela
conta que toda semana lá no escritório eles recebem pelo menos uma pessoa que teve algum problema com documentação falsa, seja para escola de inglês ou para curso de faculdade, enfim, eles sempre estão recebendo gente que teve problema por causa de documentação falsa aqui. E que está tentando regularizar a situação de alguma forma, tá? Então, gente, fiquem atentos, porque agora o Departamento de Justiça, eles estão bem em cima, eles estão tomando várias medidas para ficar de olho nisso, nessa situação. Então, não comprem documentos falsos. Você viu pela quantidade de pessoas aí relatadas, muita gente, tá? Isso só na comunidade brasileira, tá? Porque imagina que também os estudantes internacionais aqui são de vários países, né? Tem muitos estudantes aqui, principalmente da Índia também, outros países da América do Sul, né? Então, assim, se isso já está acontecendo só na comunidade brasileira aqui, essa quantidade de gente, imagina também nos outros, né? Pena que a reportagem aqui da brasileira acabou não conseguindo pegar, né? Situações de outros países aqui, ficou só dentro da nossa comunidade mesmo, né? Teria sido interessante para saber também quais são esses números aí nas outras comunidades. E agora, pessoal, na próxima notícia, mais um caso de briga de famílias aqui na Irlanda, que é bem comum. 5 homens foram soltos sob fiança após comparecer ao tribunal acusados de envolvimento em uma perturbação em uma igreja no condado de Donegal, no final de semana do dia 18 de agosto. Então, o que aconteceu aqui? 5 homens de 2 famílias diferentes fecharam pau, basicamente, em frente a uma igreja, tá? Que, inclusive, tiveram que interromper a missa, né, dos serviços que estavam sendo feitos na igreja para poder separar os homens. Separar aí, porque teve uma discussão muito acalorada que começou em frente à igreja. E essa discussão aí acabou se espalhando aí para o estacionamento da igreja, né? Então a guarda foi mobilizada aí para atender essa ocorrência, né? Basicamente são 4 pessoas de uma mesma família, que é um pai e 3 filhos, contra um outro de uma outra família, né? Todos eles aqui estavam ou com machados ou facas, armas brancas, né? Se ameaçando. E tiveram que ser contidas aí, inclusive, pela polícia, pela guarda armada, tá? Porque a gente sabe que a guarda comum aqui não carrega arma de fogo, né? Mas aí quando eles acabam tendo que atender uma ocorrência, assim, de uma violência um pouco maior, aí tem um departamento específico aí dentro da guarda que vem, né, com as armas mesmo, né, para poder se resguardar, porque não é fácil a gente conseguir separar alguém que está com machado e facão aí, né, só na base da conversa, né, às vezes não funciona muito bem, né. Então as 2 famílias envolvidas aqui, a família Riley e a família McDonald, ou seja, 4 pessoas da família Riley, né, o pai e os 3 filhos e o homem aqui, Michael McDonald. Todos os membros aqui da família Riley receberam fiança sob a condição de comparecer 3 vezes por semana na delegacia local da guarda e de terem um bom comportamento, né, gente? Tem que se comportar, né? Eles também foram ordenados a ficar de fora do condado de Donegal, exceto nas aparições que eles têm que fazer no tribunal, né? E eles não podem ter nenhum contato com a família McDonald. Então todos os 5 homens acabaram sendo soltos aí sob fiança, né? E até dia 16 de setembro eles têm que ficar aguardando instruções aí do diretor do Ministério Público para ver se eles vão ter punições aí adicionais ou não. Ou seja, né, gente? Mais um caso aqui que a gente noticia de brigas, né? Quando a gente vê aqui, brigas de famílias aqui são uns negócios comuns aqui, principalmente nas áreas mais rurais aqui da Irlanda, né? A gente vê bastante casos assim, né? Essa notícia é do The Irish Times, gente, e eu tenho uma reclamação aqui pra fazer, que eles trouxeram aqui a matéria, né, falando da briga, porém eles não contaram o motivo do babado, eles não falaram por quê. E eu fiquei pensando, gente, por que eles estavam com facão e machado na frente de uma igreja? O que deu? A gente realmente, normalmente não tem diferente do Brasil, em que você vai ler uma notícia aqui, normalmente tá bem detalhado, assim, tudo que aconteceu, né, toda a fofoca contada aí, às vezes aqui na mídia irlandesa eles não apresentam muitas informações, não. Principalmente quando tem irlandeses envolvidos. Inclusive não tem foto de ninguém aqui nessa reportagem. É verdade. Tá? Então, assim, a gente trouxe mais para ilustrar, realmente, porque é uma situação que a gente vê se repetindo bastante aqui nessas brigas de família e o pessoal acaba ficando bem violento. Dessa vez, aí, pelo jeito, não sei se teve envolvimento aqui, por exemplo, com organizações criminosas, que a gente sabe também que tem várias gangues aqui, principalmente de tráfico de drogas, né, na Irlanda. Mas pelo jeito é aquela discussão mesmo de família de novo, como aquela outra que a gente apresentou da outra vez, né? Que o cara atropelou lá. Da outra vez foi motivada lá por uma foto que a pessoa não quis tirar com outro membro da família, né? No Natal. Mas dessa vez aí realmente a gente não sabe exatamente o que aconteceu. A outra vez a gente soube da fofoca, dessa vez não contaram. Mas deve ser algo grave, porque a pessoa interrompeu uma missa, né? E vocês podem ver que aqui é comum o uso desses equipamentos, né? Essas ferramentas. Machado, facão, faca.
É o que o pessoal mais usa aqui. Porque aqui realmente tem pouca arma de fogo, tá, gente? É Graças a Deus, muito né? raro a gente ver algum incidente assim que as pessoas se atacaram com arma de fogo. Isso acontece mais quando são as gangues mesmo aqui ligadas ao tráfico de drogas, que eventualmente acabam, né, se agredindo aí, mas é muito pouco. Vamos para a terceira notícia. Gente, a próxima notícia aqui, então, é a respeito da Receita Federal aqui do Revenue. E eles estão testando uma nova forma aqui de evitar contrabando. Eles estão testando, então, estudando usar drones como forma de monitoramento. Estão usando como exemplo, né, a Holanda, que já usa esse tipo de fiscalização, principalmente no porto de Roterdã. Eles colocam câmera de vigilância com visão noturna. A Grécia também, eles pegaram como exemplo, porque ela usa drones como vigilância. Então eles vão testar aqui, eles compraram 21 drones aqui para treinar o pessoal para começar a usar. E não só na parte da fiscalização para a Receita Federal, mas também para outros eventos que possam acontecer. Inclusive, pessoal, aqui a utilização desses drones aqui não está explicada exatamente como que eles vão fazer essa fiscalização, mas assim, basicamente pelas explicações que são dadas aqui, dá a entender que isso vai ser utilizado para monitoramento aqui das áreas de costa para poder evitar contrabando, né? Que a gente sabe que tem contrabando de drogas aqui, de produtos falsificados ou até de cigarros, né? Que chegam aqui na Irlanda por meio de barcos, afinal a Irlanda é uma ilha, né? Então eles também não têm, né, um monitoramento muito constante aqui da costa, né? Por meio de barcos, navios, que seja, né? Então esses drones aí poderiam auxiliar nesse controle para poder evitar esse tipo de contrabando. Então, gente, a unidade de apoio aéreo aqui da Garda, eles compraram 21 drones aqui para avaliação, para treinar o pessoal também. 10 membros aqui da Garda, eles já receberam treinamento, né, para começar a usar esses drones. E eles não vão usar só para esse tipo de coisa, né? Só para fiscalização, mas também para que a polícia, né, use esses drones para vigilância, para buscar pessoas desaparecidas, para levantamento de cenas de crime, colisão e também para controle de multidão, né, gente, quando tiver algum tumulto. Então, enfim, essa é uma tentativa aqui do governo da Irlanda de tentar modernizar aqui um pouco os processos, utilizando drones e até inteligência artificial para evitar, né, contrabando e para poder também utilizar isso aí na segurança pública aqui, né, galera? Então, vamos ver aí como isso vai ser implementado nos próximos meses aí, se vai dar certo, se a Irlanda pode servir de um exemplo para outros países aí, para poderem adotar essa tecnologia nova aí também. Com certeza vai ser uma coisa bem moderna aqui para Irlanda. E agora na última notícia, pessoal, centenas de casos de potencial fraude de identidade foram descobertos aqui por investigadores da assistência social. Então, o Estado irlandês poupou 526 milhões de euros com a revisão de mais de 630 mil pedidos de assistência social. Então eles foram revisar esses pedidos e viram que muita gente que estava pedindo aí dinheiro do governo não tinha direito a receber ou estavam aí com identidades falsas e tudo mais que vocês podem imaginar, né? Atualmente o Departamento de Proteção Social aqui da Irlanda usa um processo chamado Registro SAFE, que autentica a identidade de uma pessoa para permitir que ela tenha acesso aos serviços públicos aqui. Depois que uma pessoa passa por esse processo, ela recebe o cartãozinho do PSC, que é o cartão de serviços públicos aqui, né? E esse cartão ele pode ser usado para provar sua identidade quando você for acessar os serviços públicos aqui na Irlanda. Então, o Departamento aqui de Proteção Social disse que até o final de 2023, como resultado aí desse registro SAFE que eles estavam fazendo, um total de 325 casos de suspeita de fraude de identidade foram encaminhados aqui para investigação. Desses 325, 41 casos foram encaminhados em 2023. O Estado também economizou 526 milhões de euros, então, por meio dessa revisão que eles estavam fazendo, de mais de 630 mil pedidos. Então, com base nessa investigação, aqui também foi descoberto que cerca de 115 milhões de euros em pagamentos indevidos foram feitos pela assistência social, né? E desses 115 milhões, né, quase 88 milhões aqui de reembolsos já foram conseguidos aí pelo governo no ano passado. Então, no ano passado, inspetores da Garda, que também estão designados aí nessas investigações, realizaram mais de 16.200 investigações até o final do ano passado, gerando uma economia de mais de 62,9 milhões de euros para os cofres irlandeses. Então a gente vê, galera, que isso é uma coisa que funciona bem em vários países, né? Que é a Receita Federal, a investigação também de benefícios sociais, tudo que envolve dinheiro que sai do Estado aqui funciona bem, né? A burocracia às vezes é grande para outros aspectos aqui do serviço público, mas toda essa parte de impostos e dinheiro aqui, assim como em outros países, funciona muito bem, né? Aqui na Irlanda. Então, quando vai mexer no dinheiro do governo. Mas mesmo assim, né, ainda as pessoas conseguem fraudar aqui os sistemas, mas elas estão sendo investigadas. Então, eventualmente vai dar problema. Então, se você pensa em fazer alguma coisa de errado aqui, né,
tentar se aproveitar do governo irlandês, Pense novamente. pense 2 vezes porque o pessoal tá de olho. Pessoal, essas foram as notícias dessa semana que a gente trouxe aqui pra vocês. Deixem um comentário aí, diga o que vocês acharam. Se não são inscritos ainda no canal, se inscrevam. A gente está fazendo vários vídeos por semana, uma média de 3 vídeos por semana já há muito tempo, né? Isso dá trabalho, gente. Dá. Então nos ajude aqui a manter esse canal funcionando a todo vapor. E é isso, gente. Deixa seu like também pra ajudar o canal. E nos acompanhe nos próximos vídeos. Boa noite! Boa noite!